Boa tarde ou bom dia a todos e estamos aqui todos mais uma vez para uma CSP Graduation Talks, desta vez do CSPPO, e os nossos recém-graduados vão fazer as suas apresentações do trabalho final hoje e vamos começar com o David Ribeiro. E o tópico do David é liderança na agilidade. David, preparado? Sempre. O palco é teu, podes começar. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão enxergando aqui a minha tela, Sim. né? Minha apresentação. Vamos lá. Bom dia a todos. A minha apresentação vai falar sobre a liderança na agilidade, né? Então, existe uma mudança aí. O que motivou essa apresentação, né? Existe uma mudança de paradigma aí que a gente saiu aqui do movimento cascata, foi para o ágil, mas existem coisas que a gente precisa ajustar, né? A agilidade não é só eventos, efetivamente, enfim, não é só fazer a daily ou fazer talvez uma retrospectiva. A gente precisa também mudar a nossa forma de agir e fazer, obviamente, os líderes precisam também ter um novo olhar aí sobre seus liderados, né? Então, eu queria fazer uma apresentação rápida sobre a minha pessoa, né? Eu tenho 37 anos, tenho 2 pós-graduações, uma graduação, se chama de formação, eu sou técnico de desenvolvimento de software, eu tenho algumas certificações de agilidade aqui, algumas empresas que eu trabalhei também aqui abaixo, né? Obviamente, essa apresentação aqui a ideia é ganhar mais um cardzinho aqui, um selinho aqui agora só que do CSPPO, né? E, enfim, vamos lá. Aqui algumas coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho aqui o meu time do coração, a minha família, eu gosto de andar de moto, viajar. Eu também gosto de estudar sobre hipnose. Eu dei até palestras aqui é uma foto da palestra. Gosto muito de velocidade, eu tive uma banda no passado e eu adoro praia. Vamos começar agora com o assunto, né? Muitas das vezes a gente vai trabalhar numa empresa e aí o líder ele encontra algumas situações, né? Dentre elas, a equipe está desmotivada, um alto turnover, pessoas sobrecarregadas, baixa autoestima, desentendimentos frequentes da equipe e problemas de comunicação constantes, né? Aí o líder ele olha para a equipe e muitas das vezes ele não consegue refletir o porquê que aquilo ali acontece, né? E aí às vezes existia alguma coisa, alguma cultura anterior que fez com que a equipe chegasse nesse ponto, mas ao mesmo tempo pode ser também que o próprio líder tenha que repensar seus próprios atos, né? Alguns dos efeitos aqui que a gente tem quando a gente encontra esse cenário, por exemplo, quando eu tenho uma equipe desmotivada, eu tenho uma baixa produtividade. Por quê? Porque uma equipe motivada, ela vai lá e vai buscar, quando você coloca um objetivo, traça uma meta para ela vai buscar aquele objetivo. Então, muitas das vezes até eu como líder mesmo, muitas das vezes eu até me surpreendi em alguns momentos que eu achava que vamos dizer assim, a situação estava bem difícil e, de repente, a própria equipe se auto-organizou ali para poder bater aquela meta, né? E muitas vezes eu fui até surpreendido, mesmo como líder, mesmo sabendo e acompanhando o pessoal de perto, né? O alto turnover da equipe, então a gente tem uma perda de conhecimento quando isso acontece, né? Então, uma coisa que a gente procura não acontecer. Pelo menos, eu tenho um histórico aí de algumas empresas que eu trabalhei, algumas equipes que eu trabalhei, onde a gente conseguiu reduzir muito, muito mesmo o turnover da equipe, simplesmente melhorando a comunicação, né? Eu acho que ao longo da palestra vocês vão ver que a comunicação vai estar sempre presente aqui, para mim é fundamental a comunicação. As pessoas sobrecarregadas, então, quando tem pessoas sobrecarregadas, elas ficam cansadas, significa que elas não conseguem pensar direito, não conseguem buscar as melhores soluções, não conseguem encontrar os melhores caminhos para poder resolver os problemas da empresa, né? A baixa autoestima, então, gera também uma falta de motivação,
por parte das pessoas, porque as pessoas acabam gerando na própria cabeça de que isso aqui eu não consigo fazer, eu não sou capaz, enfim. Então, quando eu tiro a capacidade da equipe de efetivamente fazer entrega e eu corto, vamos dizer assim, eu não consigo extrair, vamos dizer assim, o melhor de cada uma das pessoas da equipe, as pessoas se desmotivam. Desentendimentos frequentes na equipe, então isso aqui é algo que muitas das vezes é causado por papéis e responsabilidades que não estão muito claros, e isso gera um tempo e uma energia desgastada de forma desnecessária. A gente perde muito tempo discutindo o porquê que houve um desentendimento, quem que é o culpado, quem que começou a briga, enfim, isso é algo que efetivamente para a empresa não gera resultado nenhum. E problema de comunicação constante, então a comunicação, igual eu falei antes, vai ser algo que vai estar presente durante toda a apresentação. Então a gente tem novamente aqui o esforço perdido por uma falta de comunicação. Aí, quais são as causas? Né? O que é que pode estar causando tudo isso? Às vezes o gestor é irredutível, ou seja, ele quer que a equipe faça uma coisa e tem que ser feito daquela forma e acabou, não tem muito o que mudar, enfim, as coisas são assim porque são assim, a equipe não sabe o porquê que aquilo está sendo feito. A monopolização do sucesso, muitas das vezes os gestores dizem assim, eu que entreguei isso aqui, na verdade a equipe se esforçou bastante, correu atrás para poder entregar. Aí, no primeiro momento, isso pode até ser bom para o gestor, porque ele vai dizer, isso aqui é uma coisa que eu entreguei, eu que fiz, e aí no final, enfim, no próximo projeto, a equipe que olha para esse gestor, ele vai olhar e vai dizer assim, cara, eu não vou me esforçar mais do jeito que eu me esforçava, porque no final ele que ganhou todos os méritos. A terceirização da responsabilidade, então, qualquer problema que aconteça na equipe, aí a gente já sabe qual que é o dedo para quem que a gente vai apontar o dedo, enfim, então isso é uma coisa bem ruim. Favoritismos, então, quando a gente favorece uma pessoa em detrimento à outra, ou então a gente coloca todo mundo no mesmo patamar, e a gente sabe que existem diferenças ali de talvez produtividade, de até interesse, enfim, de entrega por parte da equipe. Isso também gera desmotivação por quem corre atrás, né? Por quem realmente puxa a equipe. A microgestão, então, aquela questão é tipo o chefe mestre dos magos, né? Que ele passa o dia inteiro fora, de repente ele chega e pergunta, e aí, como é que tá? Ou então diz assim, olha, vocês vão ter que se virar para poder entregar isso aqui, e desaparece. Esse é um chefe bem ruim. Falta de feedbacks, o gestor tem que fazer o feedback, tem que saber receber e tem que saber passar o feedback também, né? Não pode deixar de fazer também. Então, o feedback é bem importante. Falta de conhecimento e busca de evolução. Às vezes o gestor, ele acha que ele alcançou o topo da carreira, ou então, às vezes, ele entrou na zona de conforto dele ali e ele acaba não se atualizando em relação ao que tem no mercado, né? Então, a falta de conhecimento também muitas vezes prejudica. Às vezes o conhecimento está até na cara dele, mas ele não busca estudar sobre aquele assunto, enfim. Os gestores ausentes, que justamente aquele gestor que a gente tem uma combinação ali do mestre dos magos, né? Que o cara nunca aparece, de repente ele aparece, só pergunta ou joga uma bomba lá dentro e vai embora. Então, esse é o tipo de gestor bem ruim aqui que a gente tem com uma frequência até alta. Ausência de desafios. Então, quando eu tenho um gestor que ele não se desafia, ou quando ele não desafia a própria equipe, a equipe acaba definhando. É igual a empresa, né? A empresa normalmente a empresa ou está crescendo, ou ela vai acabar sendo passada para trás por outras empresas. E quais são as sugestões, né, para resolver esse problema? Trouxe 12 tópicos aqui que eu pensei bastante sobre eles. Muitos eu colocava, tirava, reescrevia, enfim. Então, assim, vou passar por 12 tópicos que eu acho que são bem importantes para poder a gente resolver os problemas de liderança, né? Então, primeiro de tudo, acho que é o mais importante, é ser exemplo daquilo que é pregado. Então, se eu digo para a equipe, eu preciso que vocês sejam motivados, preciso que vocês estejam
corram atrás, enfim. Se o próprio gestor, o próprio líder não fizer isso, a equipe não vai fazer. Isso é uma coisa básica, assim. A equipe vai seguir o que o mestre mandar. Obviamente, o mestre mandar no sentido de que fazendo alusão à brincadeira que a gente tinha, o mestre mandou, né? Mas aquilo que o chefe fizer, a equipe vai fazer de uma forma ou outra, vai acabar aprendendo com o próprio líder, né? Quando eu falo chefe aqui, eu entendo que o chefe é um líder também, tá? Um líder formal. O formal e informal acaba sendo o líder. A comunicação aberta e segura. Então, eu não consigo ter um líder bom se o líder não consegue passar uma informação de forma clara para a equipe. Se toda vez que eu vou passar uma informação, eu sou um líder e eu vou passar uma informação para a equipe e eu passo com meias verdades ou talvez de uma forma tão subjetiva que a equipe não entendeu nada, todo o tempo que eu gastei para poder passar aquilo ali vai ser desperdiçado, vai ser jogado no lixo. Além de tudo, vai gerar uma confusão na cabeça de todo mundo. Então, alguns vão entender de uma forma, outros vão entender de outra. Então, a gente precisa sim ter uma comunicação aberta e segura o tempo todo para poder a equipe fluir bem, né? Ser um bom ouvinte também. Isso aqui é algo bem importante. Muitas das vezes, os gestores têm problemas dentro da própria equipe e eles não sabem qual que é a causa raiz. Se ele não parar para ouvir a própria equipe, eu tenho quase certeza que ele tem uma chance mínima de acertar efetivamente qual que é a forma que ele tem para resolver aqueles problemas que ele tem na equipe dele, durante o processo de desenvolvimento dos projetos, do produto, enfim. Se a gente não tem um chefe que ouve o que a equipe está falando, isso acaba gerando soluções aleatórias, vamos dizer assim. Líder servidor para apoiar a equipe. O líder, ele tem que ser servidor, ele tem que entender o que a equipe quer, o que a equipe precisa para poder apoiar a equipe. Não adianta o líder chegar e dizer assim, a gente vai para cá e a gente vai para cá porque eu quero, porque a empresa quer, ou porque a diretoria quer. Não, a equipe tem que entender o porquê que a diretoria quer aquilo, o porquê que a chefia quer aquilo, porquê que o cliente quer aquilo. Então, um líder, ele precisa ser uma pessoa que vai dar informações para a equipe, ele pode discutir junto com a equipe e aí juntos chegar a uma solução, né? Obviamente, vai ter situações que são exceções, mas são exceções, não é, vamos dizer assim, a regra, né? A regra é essa, a regra é a gente trazer para a equipe e a equipe decidir como um todo. E o item 5 aqui, para os problemas, focar na causa raiz e não desgastar a equipe achando o culpado, né? Muitas das vezes o que eu via, principalmente no passado, no início da minha carreira, era tipo assim, acontecia um problema, o pessoal queria saber quem foi que errou, não queria saber o porquê que errou, qual foi o processo que está faltando corrigir para poder aquilo não acontecer mais, enfim. E muitas das vezes o pessoal ia lá e trocava, né? Eu até tive um colega de trabalho no passado que dizia assim, a gente aqui é impressora, parou de imprimir, a impressora é barata, a gente vai lá e troca, não conserta, não, a gente não ajusta nada. Então, e se a outra impressora tiver com problema, troca de novo, e por aí vai. Então, assim, a ideia é achar a causa raiz do problema e não o culpado, né? E, obviamente, achando a causa raiz, a gente ajusta o nosso processo. Assim como os acertos, tem que compartilhar o mérito com a equipe. Então, se a equipe entregou alguma coisa, entregou bem, aquele mérito tem que ser compartilhado. O item 6 é que assumir e aceitar as próprias limitações. Então, o chefe ele tem que olhar para as próprias limitações, ele tem que entender quais são as suas próprias limitações e tem que corrigir. Ele corrige como? Às vezes estudando, às vezes perguntando, mas um bom caminho seria olhar para o mercado e olhar para as formações que existem aí. Hoje em dia, na internet, tem um monte de informação, tem vídeo no YouTube, inclusive essa própria apresentação vai estar no YouTube logo mais. Então, isso aqui são conteúdos que podem ajudar a gente a melhorar o nosso desempenho, né, como líder. O item 7 aqui, descentralizar processo delegando, porém, sem deixar a equipe sem apoio, né? Eu não posso dizer assim, olha só, vocês vão resolver e deixar a equipe sem apoio, sem perguntar o que vocês precisam para poder vocês fazerem o próprio trabalho de vocês, né? Então, a gente como líder precisa fazer essas perguntas. Dar e receber feedbacks constantes. Então,
eu costumo fazer, junto com a equipe, o quê? Eu costumo fazer feedbacks formais, agendados, vamos dizer assim. Então, eu sempre agendo os feedbacks com o pessoal, mas, ao mesmo tempo, eu preciso também, não posso deixar esses feedbacks só ocorrerem na medida que essas agendas forem acontecendo. Eu preciso, sim, ir ajustando esses processos à medida que eles forem acontecendo. Obviamente, eu tenho que pensar a melhor forma que eu vou falar, eu tenho que, inclusive, se eu puder utilizar um exemplo, se alguma coisa aconteceu, eu já puder, na causa raiz, já poder resolver aquele assunto ali, já poder dar um redirecionamento sobre aquele assunto, melhor ainda, porque primeiro que eu vou estar corrigindo de forma rápida, ou seja, logo depois que aconteceu algum problema, eu vou lá e já dou aquele ajuste lá para poder isso não acontecer mais. Eu vou evitar que novas ocorrências aconteçam e, obviamente, o barulho vai ser muito menor se eu corrigir logo no início do processo, né? Papéis e responsabilidades claros. Um outro assunto, e isso acontece muito com empresa grande, são os papéis e responsabilidades claros. Aliás, empresas muito grandes e que não se estruturaram no passado e empresas que acabaram de começar. Porque empresas que acabaram de começar, todo mundo faz tudo. O dono faz um monte de coisa e os funcionários novos que vão entrando também vão fazendo um monte de coisa. Porque eles vão sendo reflexo, inclusive, dos próprios líderes, né? Então, papéis e responsabilidades claros, isso precisa ser visto, dito, precisa estar claro para todo mundo. E, obviamente, à medida que o tempo vai passando, a empresa também vai se moldando, né? A nova realidade do mercado, enfim, vai ajustando seus processos. E isso precisa também ser revisto ao longo do tempo. Então, não é algo que foi definido uma vez e aquilo vai ser para o resto da vida. Então, mas ao mesmo tempo a gente precisa deixar bem claro, quando há uma mudança, todo mundo tem que saber efetivamente, eu deixei de fazer essa atividade X aqui, eu deixei de fazer, foi para outra área, mas entrou uma nova atividade aqui para mim, enfim, então eu preciso que a equipe como um todo entenda quais são os seus papéis e responsabilidades. Metas claras e objetivas e alcançáveis. Então a gente precisa de metas muito claras, objetivas e alcançáveis. Eu tenho que ter um objetivo ao longo da linha do tempo, que eu preciso fazer aquela entrega, eu preciso entregar alguma coisa. Obviamente, aí vai ter algumas situações do tipo, o mercado mudou, por exemplo, a pandemia mudou uma série de coisas dentro das empresas ao longo do globo inteiro, né? Então, assim, por todo mundo foi mudado algumas regras dentro das empresas. E, obviamente, algumas metas, por exemplo, eu não vou investir, se eu sou do ramo do varejo, durante a pandemia, onde todas as lojas estão fechadas, eu não vou investir em sistemas de loja, eu vou investir em sistemas online, que é aquilo que vai me trazer receita, aquilo que vai fazer a minha empresa continuar sobrevivendo ou até crescer, pode abrir um caminho novo aqui para a minha empresa, para ela crescer, entendeu? Então, isso que a gente precisa colocar. A gente precisa ter metas, mas essas metas a gente tem que, às vezes, saber também que elas vão ser... o próprio mercado vai pedir que aquilo seja redirecionado, né? Tirar os liderados da zona de conforto. Isso aqui é algo que eu acho essencial para um líder. Um líder que não tira o seu liderado da zona de conforto, ele não é um líder, um bom líder. Ele um bom líder, ele tem que pegar e tem que entender quais são os próprios pontos que ele precisa melhorar, os pontos que a equipe precisa melhorar como de forma individual, né? Então, eu tenho 3 liderados, eu preciso entender que esses 3 liderados precisa, na cabeça deles, muitas das vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de falar, eu tenho um liderado que não gosta de falar. Eu preciso levar para esse liderado que ele precisa falar, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer para ele como que ele vai fazer aquilo, como que ele poderia melhorar, o que ele precisa estudar, o que ele precisa mudar, eu preciso fazer com que ele seja estimulado a falar, por exemplo, em público, enfim. Então, tudo isso eu preciso trazer à tona para poder as pessoas da minha equipe melhorarem, né? Então, assim, se o líder não faz isso, ele é o líder que vai pegar aquela equipe dele, vai ser implodida, porque com o passar do tempo, os itens que não são, não é os deméritos, mas os defeitos que a equipe tem, como de forma individual e de forma coletiva,
eles vão aparecendo, e se eu não for podando esses defeitos, os problemas só vão crescendo dentro da equipe. Então, o bom líder precisa olhar para esse ponto aí. E ter um plano, o último item aqui, né? Ter um plano para melhor se preparar para o pior. Ter um plano para o melhor e se preparar para o pior. Ou seja, ele precisa ter uma meta lá para frente, dizer assim, olha só, galera, a gente vai por esse caminho aqui, a gente vai por essa trilha aqui, mas, obviamente, pode aparecer alguma coisa no meio do caminho, dentro da própria equipe, ou do projeto, ou do produto que a gente está trabalhando, que aquilo ali vai ter que ser mudado. Então, a gente precisa estar preparado também para o pior. Não é porque eu trilhei e disse assim, a gente vai chegar até aqui, apareceu um problema e a gente, agora parou todo mundo, eu não consigo mais ir para frente, eu não sei o que fazer, porque eu não estava preparado, só sabia, eu só sabia sair do ponto A para o ponto B por essa linha reta. Eu não pensei em como que a gente faria para poder desviar os obstáculos que estão no meio do caminho. Então, isso é um bom ponto que a gente precisa ter como líder, né? E aí, assim, a gente trazendo aqui como... depois que a gente falou sobre todos esses pontos aqui, aí a gente olha para o manifesto ágil, né? A gente olha para o manifesto ágil, olha logo os valores do manifesto ágil. A gente está descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. Obviamente, o manifesto ágil hoje é voltado para o desenvolvimento de software, fazendo nós mesmos, ou seja, a gente dando o exemplo, a gente testando as nossas habilidades, enfim, validando que elas realmente estão funcionando e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Então, eu não posso cobrar dos meus liderados que a gente faça alguma coisa se eu também não dei o exemplo, né? E aí a gente olha aqui dos 4 valores que a gente tem aqui no Manifesto Ágil, 3 basicamente são voltados para a liderança. 2 para a comunicação, que é indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato, e o último, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Justamente essa adaptação que a gente precisa fazer como líder, a gente precisa adaptar a nossa equipe e a nossa empresa, né, para poder ir se adaptando. E aí eu trago aqui também os princípios do Manifesto Ágil. A gente tem 12 princípios do Manifesto Ágil, sendo que dos 12, 6 são sobre liderança, sobre atos de liderança, sobre preocupações que um líder tem que ter. Então, assim, obviamente, pelo menos na minha visão aqui, o que eu enxergo é que apesar da gente estar falando de liderança aqui desses 6 pontos, é uma liderança, uma visão de desenvolver, por exemplo, de um desenvolvedor que o cara que está lá batucando código, está trabalhando, está correndo atrás para poder fazer suas entregas, mas que ele enxerga um monte de itens que os seus líderes não se preocupam, não olham, enfim. Então, esses são os pontos aqui dos 12 itens do princípio do Manifesto Ágil. 6 são voltados a isso, 6 são voltados a pessoas, interações entre pessoas, organização, enfim, manter a equipe motivada. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande quando a gente fala sobre agilidade. Não é só de fazer a nossa daily ali no dia a dia, ou fazer a nossa plane, por exemplo. Não, a gente tem que ter, sim. Nós, como líderes, a gente tem que olhar para os nossos liderados e começar a enxergar aquilo que a gente pode mudar dentro dos nossos processos para poder os nossos liderados evoluírem e para poder o nosso processo melhorar também. E quando o nosso processo melhorando, tenho certeza que a própria equipe vai se automotivar com aquilo ali. Então, essa aqui são as fontes das informações que eu peguei, né, para fazer essa apresentação. E aqui estão os meus contatos aqui. Espero não ter estourado o meu tempo aqui na apresentação. Acho que foi até um pouco mais rápido do que o esperado, mas aqui estão os meus dados aqui e é isso. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida ou algum ponto, pode perguntar. Obrigada, David. E Product Ownership é um cargo que requer bastante liderança e uma liderança forte, especialmente uma liderança ágil. Obrigada pela tua talk. Alguém quer pôr alguma questão ao David? Ok. Eu gostaria. Então, Clever. Ô, Davi, qual que é a tua visão? Assim, bom dia primeiro, né? A gente não tinha falado bom dia. Bom dia, Clavão.
Qual que é a sua visão em relação à dificuldade que a gente tem hoje na cultura, né, da maioria das empresas, onde não só as lideranças, às vezes, têm essa tendência a levarem a liderança mais para o modelo de gestão, de comando e controle, mas também as pessoas, muitas vezes, quando é dada a oportunidade de participarem, de tomarem decisões, de se auto-organizarem, elas ficam receosas, em primeiro lugar, porque elas vão começar, talvez, a divergir dos seus líderes que até ontem não davam esse espaço, mas também percebe-se, talvez, um certo comodismo, e as pessoas estão acostumadas a serem comandadas, e elas têm essa dificuldade de se expor, de colocar o que pensam, de discutir as coisas críticas, de ter conversas difíceis. E qual que é a tua visão de como a liderança pode atuar forte para que esse tipo de comportamento seja quebrado o mais rápido possível, né? Porque a gente não vai quebrar de um dia para o outro, mas o primeiro impacto sempre é esse, de você ter dificuldade de fazer o pessoal sair daquela inércia de ser comandado para poder também comandar, né? Junto com as lideranças. O Clebão, o seguinte, eu vou tentar não entrar muito na psicologia aqui, eu adoro estudar psicologia também, então é um assunto que... Mas, assim, a minha visão de uma forma bem leiga, tá? Vou trazer de uma forma bem leiga aqui. As pessoas, elas têm gênios diferentes, têm comportamentos diferentes e têm criações diferentes, tá? Quando a gente olha para isso, algumas pessoas, elas vão, desde que nasceram, ter, por exemplo, existem pessoas que têm os pais um pouco mais liberais, vamos dizer assim, que deixam a criança, vamos assim, fazer o que quiser, e existem pais que controlam um pouquinho mais, né? E aí, um pouquinho mais, quando eu falo, obviamente, estou falando de uma forma bem amigável. Na verdade, existem pais bem controladores. Então, quando a criança, a vida inteira, saiu do ambiente de familiar de forma que foi controlada a vida inteira, e quando ela entra no mercado de trabalho e ela continua tendo alguém que continua mandando nela, e ela passou lá, sei lá, 10 anos da carreira dela sendo controlada, ali, com alguém fazendo microgestão, quando a gente traz a possibilidade para ela que ela precisa, vamos dizer assim, puxar a própria carreira, ela precisa puxar, talvez desempenhar um pouco de liderança, aumentar seu grau de decisão ali na hora de fazer alguma coisa, enfim, que ele não é simplesmente alguém que vai chegar e vai pegar uma diretriz e vai executar aquela diretriz, e seja ela qual for, eu vou executar porque alguém está mandando. Enquanto a gente enquanto tiver pessoas que nasceram e passaram por esse processo, e elas não tiveram um acompanhamento, vamos dizer assim, de um líder um pouco mais próximo, e o líder dando dicas do tipo assim, olha só, você pode melhorar essa parte aqui fazendo isso, você pode melhorar essa parte aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Eu tive um liderado que ele já tinha ele tinha 52 anos, se não me engano, acho que era 52. Ele tinha 52 anos. E eu vi que ia ser muito difícil fazer uma mudança de postura para ele, em relação a ele. Por quê? Porque durante toda a vida foi isso, né? Ele era comandado, ele fazia o que mandavam, mas ao mesmo tempo ele não dava a opinião dele, ele não conseguia se expressar, ou então ele entrava muito em desespero quando acontecia algum problema, enfim. O que é que eu fiz? Eu dei um livro para ele, esse livro me ajudou bastante, que é um livro chamado O Corpo Fala. Ele começou a entender o que os outros queriam dizer e realmente entender se as pessoas estavam mentindo ou não para ele. Ele começou a entender essa linguagem corporal, e eu, obviamente, tive que fazer um trabalho que todos os dias, literalmente, todos os dias eu chegava para ele e conversava com ele um pouco sobre o comportamento dele, sobre como ele poderia melhorar, e dava exemplos do que eu fazia, obviamente. Não adianta eu ficar falando para ele, cara, faz isso, se eu não faço, se eu não mostro para ele na prática como é que eu faço. Então, eu fui fazendo esse processo junto com ele, e hoje ele é outra pessoa. Assim, hoje, se você vai falar com ele, acho que eu fiz esse trabalho uns 3 meses, mais ou menos, hoje é outra pessoa, assim,
você vai conversar com ele e parece que você está falando com outra... É um clone dele, não é mais ele. Então, esse é um ponto. Então, assim, a gente precisa, obviamente, ali, até pegando o exemplo lá do que eu falei da criação, né? A gente não pode nem fechar muito a criança, nem liberar muito. A gente tem que sempre chegar no meio termo. No trabalho é a mesma coisa. A gente tem que sempre trazer para o meio termo. E a gente tem que entender que também nem todo mundo quer ser um líder. Nem todo mundo quer liderar pessoas. Mas ele, em algum momento, apesar de não ser o líder, ele pode ter momentos de liderança. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar para as pessoas da equipe. Não sei se eu respondi sua pergunta, se eu fui muito longe aí do... Respondeu sim, claro. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada. João, há pouquinho levantaste a mão. Se fores rapidinho, ainda podes fazer a pergunta. Ok, ótimo. Antes de mais, David, muitos parabéns pela apresentação. A minha pergunta é muito simples. Relativamente à liderança, nós costumamos pensar em liderança quando estamos a falar de chefias. Do teu ponto de vista, achas que esta questão da liderança e mesmo formações, os treinamentos que há em liderança, achas que devem ser só para realmente as chefias ou haverá alguma vantagem em que pessoas mesmo dentro de uma equipa tenham estes treinamentos de liderança? Boa pergunta, João. Uma vez, numa das empresas que eu passei, vamos dizer que eu quase me autoconvidei para treinamentos de liderança, tá? Porque o que acontece? A gente prega aqui dentro da agilidade que a equipe seja autogerenciável, esqueci a palavra agora. Enfim, ela precisa se autogerir, né? Ela precisa se autoliderar, ela precisa criar líderes dentro da própria equipe. Então, eu não posso ter um líder só que comanda a equipe como um todo. Eu tenho que ter vários líderes e eu tenho que motivar a equipe a ter atos de liderança. Então, para eu poder fazer isso, eu preciso também dar treinamento de liderança. Porque se eu chego para você, João, de repente eu digo assim, João, você é um líder. Se você nunca fez um treinamento, se você nunca teve essa experiência, se você nunca foi orientado nesse sentido, quando você chegar lá, você meio que não vai saber muito o que fazer, entendeu? Então, você precisa estimular as pessoas a fazer esses treinamentos. Você precisa fazer com que as pessoas saibam exatamente o que fazer para poder estimular elas a, inclusive, tomar essas ações, terem coragem de tomar essa ação. Entendeu? Pelo menos na minha visão é isso que a gente precisa fazer.